noite a você que nos acompanha pela Rádio Web Uninter e também pelo Facebook. Deixe seus comentários e interaja conosco durante o programa. São 6 horas e 31 minutos e em Curitiba os termômetros marcam 15 graus. Eu sou Larissa Oliveira e nesta edição você vai ouvir... Como a religião pode ajudar na recuperação de dependentes químicos? Netflix e plataformas que personalizam conteúdos. Como isso tem facilitado a vida das pessoas? Alfabetização infantil. O papel do professor no desenvolvimento da criança. Decreto de Michel Temer permite a atuação das Forças Armadas no Rio de Janeiro. Agenda cultural, previsão do tempo e mais, agora no Uninter Informa. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, @Rádio Web Uninter e interaja conosco ao vivo. Um recurso que pode ser utilizado para reorientar psicológica e moralmente o usuário de drogas é a religião. As práticas religiosas podem influenciar significativamente o dependente químico, estimulando valores e permitindo a ressocialização. Confira na reportagem de Fernanda Bueno. Natural, sintética, inalantes, solventes, bebidas alcoólicas, são vários os tipos de drogas existentes, que muitas vezes causam dependência em quem a consome. É possível estabelecer a relação da religião como uma estratégia de enfrentamento, pois o religioso adquire a partir de suas práticas funções reordenadoras de percepção de si e do mundo. Carlos Eduardo, mais conhecido como Shimu, é líder de um ministério que atua com dependentes químicos dentro da igreja. O Ministério Nova Vida é um ministério voltado a pessoas que têm dependências com todas as drogas, com todo e qualquer tipo de substância. O objetivo específico do ministério é auxiliar essas pessoas a como sair das dependências, a como sair das compulsões e como se manterem limpas, né? O uso da substância pode tornar a vida psíquica, emocional, espiritual e física do usuário uma confusão, em que ele acaba tendo seu sistema nervoso afetado. Justamente por isso, a igreja procura desenvolver o papel de auxiliar o dependente para que ele tenha autocontrole sobre suas emoções. São reuniões baseadas em 5 atitudes, então cada semana nós falamos sobre uma atitude específica, certo? Em que se o dependente, se o compulsivo colocá-las em prática, né, com toda certeza ele vai estar conseguindo sair da sua dependência, sair da sua compulsão e manter-se limpo também. Quando a igreja acompanha o usuário, acaba sendo gerado um sentimento de amizade entre os líderes e próprios colegas. Isso ajuda na motivação para poder superar o vício das drogas, como é o caso do ex-usuário Claudinei Oliveira, que frequenta a igreja há 6 anos e afirma que ela teve um papel fundamental na sua recuperação. E conheci o NV, né? Comecei a entender que aquelas reuniões de 2 horas no NV eram muito edificantes. Eu comecei a colocar em prática aquilo. Eu não fui mais as mesmas pessoas as mesmas amizades que eu tinha, eu deixei de lado. Eu tive que muitas vezes apanhar para poder mudar. E muitas vezes foi pelo amor, pelo Senhor me constrangendo. Eu falei, não, então tá bom, Deus. E é uma fase, né? Como se diz, é um processo. Na igreja, o dependente tem a oportunidade de ressocialização por conta da sua rede de amigos que é formada nas instituições, o que o coloca em um ambiente mais saudável e sem a oferta de drogas. O presidente Michel Temer firmou um decreto hoje pela manhã referente ao estado do Rio de Janeiro. Quem tem mais informações é o repórter Arthur Neves, ao vivo conosco aqui no estúdio. Boa noite, Arthur. Boa noite, Larissa. O presidente Michel Temer assinou hoje pela manhã um decreto que permite a atuação das Forças Armadas em localidades restritas da região metropolitana do Rio de Janeiro. A patrulha será feita por 10 mil homens, são militares, agentes da Força Nacional e policiais rodoviários federais. Os militares estão nas ruas do estado do Rio de Janeiro e devem permanecer até 31 de dezembro. O decreto autoriza o patrulhamento das Forças Armadas para reforçar a segurança. Cabe agora ao ministro da Justiça, Torquato Jardim, definir a distribuição das tropas. A informação é do G1, Larissa.
Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Uninter Informa. Este é o Rádio Jornal do Laboratório do curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, @Rádio Web Uninter, e interaja conosco. Ao vivo estão Priscila Joel e Renata Carneiro. Muito obrigada pela audiência. Acesse também o portal de notícias do curso de Jornalismo Uninter, mediaçãouninter.com. A internet possibilita um acesso que antes era apenas privilégio de poucos. Além das plataformas de streaming como Netflix e Spotify, que personalizam conteúdos, agora é mais fácil se aproximar do que parecia apenas privilégio da minoria. A empresa, que surgiu como um simples serviço de entrega de DVDs, hoje é o que conhecemos como o fenômeno Netflix, e tem conquistado cada vez mais fãs em todo o mundo. A plataforma, que possui um extenso conteúdo de filmes, séries, documentários e afins, tem ficado entre os assuntos mais comentados do momento. Isso porque vem abordando assuntos cada vez mais vistos como um tabu para a sociedade. De acordo com o publicitário especializado em comunicação e linguagem, Patrick Giner, podemos comparar o fenômeno que o Netflix se tornou com o avanço que o VHS foi na época que surgiu. O Netflix acaba sendo uma extensão de uma coisa que já existia, né? Através de outro meio que é a internet. Porque poder ver filmes ou séries a hora que você quiser em casa já existia antes com fitas e depois com DVDs e agora com a internet. No caso do Netflix, o que tem de diferente, na verdade, é que eles são também produtores de conteúdo, né? Eles não são só exibidores de conteúdo. Então, o acesso a esse conteúdo fica também muito mais fácil, uma vez que você não precisa se deslocar até um local para fazer a locação desse antes DVD ou da fita VHS, que agora você tem na sua própria casa uma quantidade grande de títulos de filmes e de séries disponíveis. O vendedor Jorge da Silva dos Santos assiste o Netflix com uma frequência de 3 vezes na semana. Eu acho que o surgimento da Netflix foi bom. É um aplicativo bom para você ver as séries com mais facilidade do que ver pela internet. Baixando e tal, dá mais trabalho.
história. Não acho que a Netflix tenha influenciado as pessoas com o conteúdo que tem nas séries, porque eu acho que cada pessoa vai ver, assistir e vai tirar suas conclusões. Então acho que as séries não vão induzir nada a ninguém. O fato é que a discussão em torno da Netflix está de vento em polpa. Os críticos dizem que os temas abordados com as séries trazem consigo muita superficialidade e excesso de drama desnecessários, além de expor e praticamente incitar os telespectadores à possível prática de atos. Já quem é a favor da discussão ressalta que as séries são como uma porta de entrada para que de fato sejam debatidos e não jogados para debaixo do tapete certos assuntos de importância para a população. O assessor tributário Júnior Rodrigues, que utiliza a plataforma diariamente entre suas atividades do dia a dia, conta que, para ele, o real motivo para as pessoas estarem sendo tão influenciadas pelos temas trazidos pelas séries do Netflix nada mais é que a forte influência e o poder de levar para a discussão pública os assuntos tratados nas séries. A Netflix pode realmente influenciar, tem esse poder influenciador sobre as pessoas. Mas antes disso, existe um elemento muito positivo que a Netflix faz, que é trazer para a discussão pública os assuntos que são tratados nas séries. Por exemplo, 13 Reasons Why, Orange is the New Black, House of Cards. Todas elas são séries que tratam de alguma maneira alguns temas que precisam ser debatidos e são vivenciados pelas pessoas no dia a dia. Por exemplo, 13 Reasons Why trata sobre o bullying, o caso de bullying nas escolas, especialmente, né? Trata a história de uma criança, de uma adolescente, que sofreu vários tipos de tortura na escola e acabou levando ao seu próprio suicídio. E isso é bom porque as crianças podem assistir, os adolescentes também assistem, podem não só debater como isso tem acontecido no seu dia a dia, como já programar que formas elas podem reagir a esse tipo de sofrimento que elas podem vivenciar no dia a dia. House of Cards é muito interessante também porque aborda o aspecto político de uma maneira que entretê as pessoas, né? Então as pessoas podem ver na prática como é o comportamento de um político, talvez, que precisa angariar não só votos, mas notoriedade para que ele alcance o poder. Talvez mostre até uma crítica lá no fundo sobre o rumo que a democracia tem tomado nesses últimos tempos, né? Não só no Brasil, como em qualquer outro lugar do mundo, né? Como retrata a série lá nos Estados Unidos. Orange is the New Black é interessante também porque trata sobre o presídio feminino e traz todo o aspecto de comportamento, né, das mulheres na sociedade, né? Essas séries de TV, elas não têm compromisso nenhum em ser reais. Elas não precisam ser reais. Então, sobre enfeitar muito a realidade, na verdade, essa é a função de muitas das séries. Enfeitar, sim, a realidade. No caso de 13 Reasons Why, eu acho que pode ter até sido mais interessante do que a própria série que ela gerou, que foi discussão sobre suicídio, sobre bullying, sobre como as pessoas, e principalmente os adolescentes, podem se sentir sozinhos ainda que estejam cercados de colegas, né? Então a discussão aberta através do princípio dessas séries e daí do House of Cards na questão política, nesse campo são até mais importantes, eu acho, do que a própria série, porque se for ver as séries de maior audiência do Netflix, não são essas duas, né? E elas geram um buzz muito maior do que a audiência em si. Patrick acha que a influência que os espectadores podem ter com a série depende da sua faixa etária, e assim irá gerar uma identificação sobre os temas tratados. As séries, para ele, devem ser interpretadas como entretenimento e apenas enfeitar a realidade, mas o fato delas gerarem discussão a partir destes temas é o mais benéfico, pois as pessoas refletem tais questões. Não existe uma fórmula ou um motivo para uma série virar sucesso. É uma confluência de fatores, somada à facilidade de acesso que o Netflix possibilita, e sim, a partir disso, ela pode virar sucesso. Além de tudo isso, segundo Patrick, o Netflix é produtor e exibidor de conteúdo, e isso facilita o acesso das pessoas a um catálogo de séries e filmes. O fato é que a Netflix está crescendo. No mês de abril de 2017, a empresa divulgou que ganhou, somente neste ano, mais de 3 milhões de assinantes. Qual será o resultado até o final do ano? Espera-se que cada vez mais, com frequência, temas antes escondidos sejam tratados nestas séries e se tornem discussão e reflexão para a população. Repórter Bruna Cabreira, para o Ninter Informa.
Vamos agora com informações de serviço para moradores de Curitiba, ao vivo no estúdio com Kevin Capobianco. Boa noite, Larissa. Na quarta-feira, dia 2, os bairros Tatuquara e Pompeia podem ficar sem água devido à manutenção programada na rede de distribuição. Na quinta-feira, já no início da manhã, os moradores do Capão Raso sofrem uma interrupção no abastecimento que deve retomar na tarde do mesmo dia. Reforçamos que o uso da água deve ser racional para evitar desperdícios. Larissa. A alfabetização é um processo de grande aprendizado para as crianças. É nesse período que elas conhecem o mundo das palavras e da leitura. Este processo precisa ser bem percorrido para que no futuro os pequenos não sofram consequências na vida escolar. A alfabetização é muito importante para a vida escolar das crianças. Durante esse processo, a presença dos pais na vida dos pequenos faz toda a diferença. As professoras Andréia Regina e Clérita Fontoura comentam sobre a importância desse papel. Quando os pais participam da alfabetização da criança, acompanham as atividades, acompanham a vida escolar da criança, isso dá mais segurança e, ao mesmo tempo, mais responsabilidade à criança de uma forma tranquila. A presença dos pais é fundamental, porque a gente observa que os pais que estão interessados na alfabetização do seu filho, que acompanham ele na escola, têm um desenvolvimento muito melhor do que os pais que não vão em reuniões, que não assinam a agenda, que não participam da vida educacional do filho, né? Para que o processo de alfabetização ocorra de uma maneira satisfatória, é de suma importância a escolha certa dos materiais utilizados para ensinar as crianças. Clérita e Andréia comentam sobre como escolhem os materiais para a alfabetização. Os conteúdos no processo de alfabetização, eles têm que ter sentido para a criança. Então, tem que trabalhar a partir daquilo que é do contexto social da criança, daquilo que lhe é de motivação, de interesse, partindo-se de textos, de informações, para que ela consiga compreender o todo, não só a decodificação das letras e símbolos. Bem, os conteúdos, a prefeitura nos dá já o conteúdo separado por trimestres, né? E assim, eu sempre procuro integrar ele com uma música, com uma história, uma peça de teatro, alguma coisa que chame a atenção da criança. Em 2012, o Ministério da Educação criou o Pacto Nacional da Educação, onde os governos federal, estadual e municipal assumem um compromisso de assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os 8 anos de idade. Clérita comenta sobre a importância desse projeto. A parte mais importante do PNAEC, do Pacto de Alfabetização do MEC, é a tentativa de unificar o ensino em todo o Brasil, de que em todas as regiões se tenha o mesmo conhecimento, se tenha os mesmos conteúdos, ou pelo menos o mais próximo possível, para que o ensino se iguale em qualquer localidade. Repórter Ana Elise para o Ninter Informa. E para o final de semana, temos dicas de passeios muito bacanas. O Museu de Gravura de Curitiba apresenta a exposição Espelho Litográfico. O evento reúne uma série de autorretratos poéticos da artista Júlia Cobos. A exposição acontece de terça a sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. E aos sábados e domingos, do meio-dia às 6 da tarde. O evento é gratuito. O Museu de Fotografia de Curitiba inicia hoje a exposição Fotografias Brasileiras. O evento é composto por imagens das mulheres fotógrafas do acervo do museu. O ingresso é gratuito. A exposição é de terça a sexta-feira, das 9 às 6 da tarde, e nos finais de semana, do meio-dia às 6 da tarde. A Gibiteca apresenta a exposição Sentença do Desassossego. A mostra traz inquietações e impulsos criativos dos artistas Edgar Franco, Marcelo Rosa, Renata Lima, entre outros. A exposição é de terça a sábado, das 10 às 6 horas da tarde. A entrada é de graça. Agora, a previsão do tempo para o final de semana com Kevin Capobianco.
O final de semana permanecerá com clima de veranico. A massa de ar seco que está sobre o estado inibe a entrada de frentes frias na região, mas os ventos continuam, o que deixa o céu do litoral com mais umidade, favorecendo a formação de nuvens. No sábado, para a região metropolitana de Curitiba e nos Campos Gerais, é esperada a formação de nevoeiros no amanhecer. No restante do estado, o ar seco deve ser intenso, inibindo qualquer formação de nebulosidade. Por isso, a umidade do ar continua baixa e as temperaturas elevadas. Em Curitiba, mínima de 9 e máxima de 23 graus. Já em Ponta Grossa, as temperaturas variam entre os 10 e 23 graus. No litoral, mínima de 16 e máxima de 25 graus. No domingo, nos Campos Gerais, região metropolitana de Curitiba, litoral e extremo sul do estado, no período da madrugada e início da manhã, nevoeiros devem ser registrados principalmente na Serra do Mar. Durante o dia, o sol brilha forte no interior do estado, o que favorece a rápida elevação das temperaturas e a baixa umidade do ar. No litoral, as temperaturas continuam estáveis e variam entre os 15 e 25 graus. Em Ponta Grossa, mínima de 10 e máxima de 24 graus. E em Curitiba, com nevoeiro ao amanhecer, as temperaturas variam entre os 9 e 23 graus. As informações são do CIMEPAR. E o Ninter Informa fica por aqui. Eu sou Larissa Oliveira na apresentação, editora-chefe Aliana Machado, na produção Arthur Neves e Kevin Capobianco, trabalhos técnicos de Edson Wormes, orientação e supervisão professora Silvia Valim, coordenação do curso de jornalismo Ninter, Guilherme Carvalho. Um ótimo final de semana a você!